Você chegou até esse vídeo por algum motivo. Talvez você esteja faturando, mas no fim do mês não sobra nada. Talvez as cobranças não parem. Talvez você já tentou renegociar, cortou o que dava para cortar e ainda assim a dívida continua crescendo. E talvez você acorde de madrugada pensando em números, vencimentos e em nomes que não param de te ligar. Ou talvez você seja empresário e sinta que a sua empresa está funcionando, mas sangrando por dentro. Você fatura bem, mas sobra muito pouco. E as dívidas foram crescendo devagar, quase sem você perceber, até chegar ao ponto que está nos dias de hoje. E eu sei onde você está, e eu tenho um mapa da saída. O meu nome é Niklaus Limborso, eu sou advogado e neste canal ajudo pessoas em cenário de crise e endividamento bancário. Eu sou o criador do método EJECT, um protocolo completo de 7 etapas para sair das dívidas com inteligência. E hoje eu vou te apresentar esse método. Eu vou mostrar o que ele entrega, para quem ele foi feito e como ele funciona na prática. E se você está procurando uma saída de verdade, chegou no lugar certo. Antes de falar do método, eu preciso falar sobre você, porque a maioria das pessoas chega até a mim em duas fases. Na primeira, você sente que trabalha muito, que fatura, que corre atrás, mas o dinheiro vai embora antes que sobre alguma coisa para você. Todo mês é uma corrida contra o tempo. Você paga o que dá para pagar, empurra aquilo que não dá, e no mês seguinte começa tudo de novo. É um ciclo que cansa, que pesa, que começa a afetar não só as finanças, mas o seu relacionamento, o sono e até a sua autoestima. E você pode estar na segunda fase, que é sob pressão, com cobranças que não param, parcelas que estão por vencer, credores que ficam te ligando, e talvez você já tenha recebido uma ameaça de bloqueios, de execução, de protesto ou já tenha até processos contra você. E você está até tentando agir, mas sem saber por onde começar. Cada decisão parece errada. Você paga um, deve para o outro, renegocia com o banco e quando vê, aparece outro boleto. Comenta aqui embaixo, qual dos dois cenários mais te representa? E agora, o que eu preciso que você entenda é o seguinte, você não está nessa situação porque é irresponsável ou porque não sabe administrar o dinheiro. Você está aqui porque o jogo é muito mais complexo do que parece e ninguém te ensinou as regras. Sabe o que o Serasa mostrou sobre o Brasil em 2025? 81 milhões de brasileiros com dívidas em atraso. Praticamente metade da população adulta. E no mundo empresarial, são quase 9 milhões de CNPJs negativados. E olha, esse é o maior número da série histórica. E a Selic, você já sabe, está lá nas alturas. Isso não é coincidência. Existe uma lógica no sistema que empurra as pessoas para a dívida. O crédito, ele é apresentado como se fosse solução. E o banco se comporta como um aliado. E quando a coisa aperta, você descobre que quem estava jogando em campo era o adversário. Mas isso não significa que você não tenha saída. Significa que você precisa de estratégia. E é exatamente isso que o método EJECT entrega. E antes de falar de solução, eu preciso te mostrar algumas armadilhas. Porque a maioria das pessoas que está endividada já tentou uma dessas três coisas. E elas até parecem certas, mas não resolvem. A primeira delas é tentar pagar todo mundo ao mesmo tempo. Você pega o dinheiro que tem, divide entre os credores e tenta manter a adimplência com todos. Parece responsável, parece correto, mas em uma crise financeira onde tem mais dívida do que dinheiro, isso drena o seu caixa sem criar estratégia de saída. No final, você fica sem oxigênio para operar. E quem paga todo mundo ao mesmo tempo, normalmente quebra. A segunda é renegociar antes da hora. A pessoa vai direto para o banco, ansiosa, querendo resolver tudo de uma vez. E o banco, que está no mercado para ganhar dinheiro, analisa o seu cenário e te apresenta novas linhas de crédito cada vez mais caras. E na prática eles prolongam o seu sofrimento. E no final a dívida dobra ou até triplica. A terceira é tentar crescer para sair do buraco. Investir mais, vender mais, buscar mais receita, achando que o crescimento vai resolver o seu problema.
Mas olha, crescimento sem organização amplifica ou até potencializa o que já está errado. Você fatura mais e deve mais, talvez até na mesma proporção. Sabe o dado que mais me impressiona? 8 em cada 10 pessoas que conseguem renegociar as suas dívidas voltam para a inadimplência em menos de um ano. Sabe por quê? Porque eles resolveram um sintoma, sem tratar a causa. Tomaram a decisão de renegociar sem estratégia, sem preparação. Exatamente para resolver isso que eu criei o método EJECT. O método EJECT é uma releitura da recuperação judicial aplicada à vida real, fora do judiciário, de forma estratégica, com coragem e cabeça fria. Assim como na recuperação judicial, você precisa de um tempo para se reorganizar e você precisa também de descontos reais para acabar com as dívidas. Sejamos realistas, não há dinheiro para todos e se você travar, no final das contas, ninguém vai receber. É melhor que todos recebam um pedacinho, ao invés de ninguém receber nada. Você não concorda comigo? E é exatamente isso que nós fazemos lá no método EJECT. Nós conduzimos os credores para um cenário de acordos, com reduções expressivas do seu endividamento. Mas para chegar nesse resultado, nós precisamos preparar o terreno. Afinal de contas, se você buscar agora os seus credores e pedir um desconto, eles vão te dar? E se for um desconto expressivo? Muito menos, né? É aí que os meus mais de 15 anos vivendo isso todos os dias, ajudando desde pessoas com casos singelos até empresas com dívidas multimilionárias, me deu a visão necessária para eu conseguir te guiar. O EJECT é um kit com 5 métodos que juntos formam um super método. E cada módulo é um pedaço de uma estratégia maior. Seguindo esses passos, a sua recuperação é praticamente inevitável. E agora eu vou te apresentar cada um deles. E no módulo Primeiros Socorros, a gente vai investigar onde o seu dinheiro está escapando. Porque não adianta montar uma estratégia financeira num barco que está afundando. E no módulo 2 nós vamos apresentar para você o campo minado. Porque para você entrar em uma batalha, é fundamental você saber o que tem pela frente. Por isso, o segundo passo é mapear o campo de guerra. Muita gente foge desse enfrentamento, negligencia ou até subestima as próprias dívidas. Sem ter clareza sobre as próprias dívidas, não é possível que você consiga priorizar. Você precisa identificar as que têm maior risco ou até aquelas que têm maior potencial de redução. Então você precisa saber exatamente o que deve, para quem deve e qual é o risco de cada dívida antes de você tomar qualquer decisão. E no módulo 3 eu vou te apresentar a conduta de um general. Esse é o módulo mais importante de todo o método, porque antes de uma crise financeira, nós estamos também tratando aqui de uma crise pessoal e uma crise emocional. Em uma crise financeira, há muita pressão e as pessoas tomam decisões no desespero. Alguns pagam aqueles que gritam mais, tem gente que faz acordo para dormir em paz. E olha, tem quem esconda o problema da família. E tem aqueles que aceitam condições ruins só porque tem vergonha. No módulo Conduta de General, a gente trabalha a mentalidade que você precisa ter para comandar esse processo. Porque as melhores decisões financeiras não são tomadas com o coração apertado, são tomadas com a cabeça fria e com postura de quem sabe o que está fazendo. E eu vou te preparar para a pressão, para que você consiga saber como lidar com ela. E no módulo 4, nós vamos entrar no método base, é isso mesmo, nós vamos organizar a sua casa, o seu orçamento doméstico, e nós vamos começar pelo B de básico vital. É aquilo que realmente é essencial para a sua vida funcionar. Depois nós vamos entrar e definir o que é o A de apoio estrutural, aquilo que vai facilitar a sua vida, para que você possa focar naquilo que importa, para você gerar receita, para que nós possamos sair das dívidas. E nós vamos também definir uma parte do dinheiro para o S de saldar dívidas. E tem o E de equilíbrio emocional. Porque cortar tudo é a pior coisa que você pode fazer. Você precisa ter os seus pequenos prazeres, você precisa ter suas pequenas recompensas. Senão, no final das contas, você vai sabotar o projeto. E esse módulo cria uma estrutura de orçamento que funciona em um período de crise. E olha, é muito mais do que uma planilha que controla cafezinho. Isso aqui é uma arquitetura financeira para quem precisa sair das dívidas. Nós vamos definir os percentuais, o quanto que você pode gastar em cada um, nós vamos te dar
toda a clareza para que você possa gerir as suas finanças pessoais e nunca mais fugir dos números. E no módulo 5, nós vamos entrar no caixa forte. E ele prega algo que é muito importante no nosso método. E eu preciso que você grave e aprenda isso agora. Existe uma regra muito importante. É proibido zerar de grana. Caixa zerado é praticamente um suicídio financeiro, porque sem caixa você não tem capacidade de negociação, você não tem capacidade de operar, você fica refém de qualquer ameaça dos seus credores. No módulo Caixa Forte, a gente monta estratégias para blindar o seu dinheiro, como por exemplo, evitar bloqueios bancários, como você vai administrar a sua conta corrente, a sua conta salário, como que você vai identificar dinheiro parado que você nem imaginava que tinha, seja você pessoa física ou pessoa jurídica. Nós vamos tratar de quantos a receber, estoque, nós vamos tratar inclusive de ativos que podem ser liquidados e te ajudar nesse momento de recuperação financeira. E a filosofia desse módulo é muito simples. O dinheiro fica com você. E o módulo 6 é o do pagamento seletivo. Aqui a gente vai enfrentar a verdade mais difícil em uma crise financeira. A realidade é que quando o cobertor é curto, você vai ter que escolher o que vai cobrir. Pagar todo mundo em uma crise não é uma questão de honestidade, é ingenuidade. Porque na real, quando o dinheiro acaba e você não pagou todo mundo, a situação fica ruim para todos, inclusive para você. E no módulo pagamento seletivo, a gente define uma hierarquia de credores. Quem recebe agora e quem entra no plano de negociações. Nós vamos identificar quem tem o poder de travar a sua vida ou a sua operação e quem pode esperar para a fase de negociações. E eu te mostro como comunicar essa realidade para as pessoas e para o mercado e sem que você se comprometa com aquilo que não vai conseguir cumprir. Na prática, essa é a diferença entre quem administra a crise e quem é administrado por ela. E nesse módulo eu te mostro como priorizar e manter a força para se preparar para o próximo módulo, o módulo de saída do método, que é o módulo 7, Operação Aliados. O módulo final é onde a negociação acontece. E repara, ela é a última etapa e não a primeira. Porque se você negociar antes de estar organizado, é como sentar numa mesa de pôquer sem saber aquilo que você tem na mão. O banco sabe, o credor sabe, mas você fica vulnerável. Na Operação Aliados, a gente define o timing certo para você negociar. Porque dívida fria gera desconto maior. E a gente mapeia os tipos de credores e como abordar cada um. A gente usa um protocolo que eu chamo de cerco estratégico, na ordem certa, com a documentação certa, para fazer com que o banco queira negociar contigo, além de criar uma posição de força antes de você se sentar à mesa. E esse módulo é a sua porta de saída. E agora eu preciso ser direto com você, porque o método Eject não é para todo mundo. O método é para você caso todo fim do mês você se sinta zerado ou até perto disso. Se você tem mais contas do que dinheiro, se você está sob pressão de cobrança, dos credores, dos vencimentos, e se você sente que algo precisa mudar na sua vida, mas você não sabe por onde começar. É para você que está com o seu salário comprometido, sem condições para o básico. É para você que é empresário e está com medo de perder tudo que você construiu. Se tudo que eu falei faz sentido para você, você está no lugar certo. Agora, o método não é para você se você estiver atrás de um atalho, se você estiver a fim de negociar antes de se organizar, se você está querendo um desconto sem fazer e desenvolver uma estratégia, se você está procurando uma solução mágica, ou se as suas dívidas são apenas financiamento da sua casa ou consignado, também não é para você. E se você é o que eu chamo de xícara cheia, aquele que fala assim, isso eu já sei, comigo é diferente, no meu caso não funciona, esse método com certeza também não é para você. Porque nesse método você precisa estar aberto para novas ideias. Ele exige que você esteja disposto a ser uma pessoa diferente. E olha, deixa eu te dizer uma coisa que talvez possa até te incomodar, mas é a maior verdade que eu tenho para te passar. Para você sair das dívidas, você precisa ser uma pessoa diferente. Não é porque você é ruim, mas é porque as decisões que te trouxeram até aqui não vão ser as mesmas que vão te tirar dessa dívida. E o método Eject é o protocolo que vai te mostrar quais são as decisões certas, na ordem certa e com a postura certa. E se você chegou até aqui, é porque algo neste conteúdo fez sentido. E se fez sentido, é porque foi feito para você. O próximo passo é muito simples. O link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Ele vai te levar para uma página onde eu te apresento o método e como você pode começar ainda hoje.
Eu não preciso te convencer de que as dívidas estão pesando na sua vida. Isso você já sabe. O que eu espero te mostrar é que existe uma saída. E ela tem metodologia, ela tem ordem. E ela tem funcionado para pessoas que estavam exatamente onde você está agora. E caso você precise de um advogado ao seu lado nessa batalha, eu coloco à sua disposição também um link de atendimento do meu escritório. Não são todas as causas que têm o perfil de atendimento do meu escritório, mas se for o seu caso, nós vamos ter o prazer de te ajudar. Então já aperta o like aqui para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e aproveita e segue esse canal e ativa as notificações porque toda semana tem conteúdo novo sobre como sair das dívidas com estratégia. E vai lá no link, porque esse vai ser o seu próximo passo e nós vamos juntos apertar esse botãozinho para fazer o seu eject das dívidas.